Café com Negócios. Um espaço para quem pensa além das fronteiras. Pegue seu café. Porque agora é hora de falar de negócios globais. Direto da Europa. Com Jaque Silveira. Vem comigo. Você saiu do seu país, mas a sua mente ainda continua presa. Tem gente vivendo na Europa há anos, mas emocionalmente ainda vive como alguém que chegou ontem. Pensa igual antigamente. 10 anos de Europa, tá pensando como no dia que chegou. Bom dia, 7h45 da manhã, diretamente da Europa. Sejam muito bem-vindos a mais um Café com Negócios Globais. Já deixa seu like nesse vídeo, porque hoje nós vamos começar uma série muito forte. Compartilhe também com aquela pessoa que você sente que precisa ouvir aqui o que nós estamos transmitindo. Aquela pessoa que mudou de país, mas ainda não conseguiu mudar por dentro, não mudar a sua mentalidade. E essa semana nós vamos falar sobre algo muito sério e muito importante. Identidade. Tem um monte de gente querendo a identidade europeia e esquece de ter a própria identidade. E talvez esse seja um dos maiores problemas do imigrante moderno. Porque muita gente muda de país, mas nunca muda ou não transforma ou não rompe fronteiras mentais. Tem gente que saiu do Brasil, mas o medo ficou dentro dela. Pessoas que já mudaram de endereço, já mudaram de moeda, sabe falar um novo idioma, mas para falar o que falava antigamente. Continua, sabe, pensando pequeno. Continua pensando assim, isso não é pra mim, eu não vou chegar nesse nível, eu não quero dor de cabeça, eu vim aqui só pra trabalhar. Esse negócio de abrir empresa, você tá doido, não faça isso nunca. Tem pessoas que pensam assim. E aí, essa pessoa passa aqui anos sobrevivendo e nunca construindo, sabe? Isso é sério, porque o corpo dessa pessoa, físico, passou das fronteiras, mas a mente dela não rompeu as fronteiras mentais. E deixa eu te falar uma coisa, tem imigrante aqui vivendo 10, 20, 30 anos, mas a mentalidade nunca saiu do aeroporto do país de origem, não é nem daqui, é do país de origem. O imigrante, nós, principalmente nós brasileiros, nós aprendemos muito rápido a sobreviver, nós temos essa capacidade, parabéns pra nós. Nós somos fortes, nós aprendemos muito rápido a trabalhar pesado, sob pressão, a economizar, a viver ali em situação de cansaço, a resolver problema. O povo bom para resolver problema é brasileiro, meu Deus! Mas nunca aprendem a construir. Vivem sempre em estado de sobrevivência, só pensando no aluguel, na conta, em arrumar os documentos. Não que você não tenha que pensar isso, você tem que pensar isso, certo? Mas se você só pensar nisso, você vai começar a perder a oportunidade de ter visão de futuro. Sabe o seu futuro? O dia de amanhã? Porque quem vive apenas tentando sobreviver nunca consegue construir algo grande. E não é grande aos olhos dos homens, é grande aos seus olhos, aos olhos de Deus, aos olhos da sua família. E aqui está um erro enorme. Tem gente que acha que a Europa muda a vida de uma pessoa automaticamente. Muda não, gente. Cai nessa ilusão, não. A Europa, ela muda o cenário. Mas quem adquire ou quem muda, fortalece a sua identidade é você. Nada além de você. Você e Deus. Porque quando você pode até ganhar em euro, sabe? Você pode até ali ter umas economias e tal, e juntar um dinheiro, mas você tá preso na escassez. Adianta o quê você ter juntado dinheiro sem um futuro? Tem gente hoje que ganha muito dinheiro, mas vive com mais medo do que antes. Sabe, medo de perder tudo, medo de empreender, medo de tentar fazer algo novo para poder crescer como pessoa. Isso, pessoal, é identidade ferida. Eu gosto de falar e eu vou repetir. A Bíblia fala em Romanos 12:2. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Isso aí está escrito. Já está dito. Olha isso. A transformação, ela começa na mente. Antes de Deus mudar o ambiente, ele muda a sua identidade. Eu falo muito, gente, eu explico isso muito profundamente no método Ética Empreender em Terras Estrangeiras.
sabe? Isso é um dos pilares mais importantes que eu ensino, que eu transbordo, que eu explico. Porque quando o imigrante não sabe quem é, ele aceita qualquer coisa, qualquer realidade. Aceita qualquer limitação. Aceita viver pequeno, sabe? E aceita sobreviver a vida inteira como se aquilo fosse normal. E Deus não te chamou só para sobreviver, sabe? Ele te chamou para construir, para crescer, porque assim você testemunha Ele. Inclusive, eu explico isso no Academy Business, né? Onde nós trabalhamos as questões, as ferramentas práticas do empreendedor. O tão é importante você também adquirir essas ferramentas para poder crescer. Porque não adianta também só eu vir aqui te ensinar sobre mentalidade se eu não te der a ferramenta certa para usar. A mente precisa crescer primeiro. Você mora na Europa, se você vive na Europa pensando em só sobreviver, você está fadado a não construir nada. Porque tem gente vivendo num continente de oportunidades, mas com a mentalidade limitada. E deixa eu te falar uma coisa, sobreviver, ele é viciante, você vicia em sobreviver. A pessoa, ela entra no automático, sabe? Ela fica no automático mesmo, na rotina, principalmente aqui na Europa, que é muito essa questão da rotina. Então ela entra na rotina de sobrevivência, trabalhar, pagar a conta e resolver problema, sabe? E para de sonhar, para de construir, para até de acreditar que é possível. Isso é muito perigoso, isso é muito perigoso, sabe? O seu endereço, ele mudou, e você tem que mudar junto com ele. A sua identidade tem que ser reforçada, se caso você não tem. Porque também tem gente que já vem com a identidade preparada. Mas se você está na situação de ainda não ter essa identidade preparada, fortalecida, vai em Deus. Vai lá que Ele vai te mostrar como fazer isso. Tá? Porque se você não faz isso, a sua mentalidade, a que você tem, ela se torna uma prisão. Sabe? Uma prisão. Isso faz você estar no estado de escassez. Porque muitos imigrantes, eles de fato vivem, né, em ambientes difíceis, desorganizados, escassos, emocionalmente pesados, e sem perceber, eles ficam presos nesses lugares, nesses ambientes, sabe? E outra coisa, eles ficam presos nesses ambientes porque estão com medo de romper. Uma mentalidade pequena faz você aceitar pouco, sabe? Sonhar pouco, construir pouco, né? Porque as pessoas nem mesmo acreditam que elas merecem mais. E não é isso que Deus te fez para estar aqui. Ele te trouxe em terras estrangeiras para você fazer mais. E se você continuar pensando da forma que você está pensando, você vai travar negócios, relacionamentos, você não vai saber se comunicar, você não vai ter visão. Eu falo isso muito. Eu gosto de deixar bem claro isso para vocês, que a identidade, ela é extremamente importante para que você, como imigrante, sobreviva, sim, mas consiga alcançar aquilo que Deus te entregou. E se você não acredita nisso, você vai começar a sabotar a sua própria construção de futuro. Deixa eu te dar um exemplo. Quando Deus tirou o povo do Egito, já aqui, Egito, lá vai ler na Bíblia. Foi mais fácil tirar eles do lugar do que tirar o Egito de dentro deles. Olha isso aqui. Foi mais fácil Deus, com as 10 pragas, tirar o povo do Egito do que tirar o Egito de dentro deles. Por quê? Porque mesmo eles estando em outro lugar, a mentalidade deles ainda era escassa, era presa. Aí eu te pergunto, você veio para a Europa só para pagar a conta? Ou você veio para construir, crescer, expandir, deixar legado? E isso começa na identidade, na sua identidade. Porque tem gente esperando mais dinheiro, mais oportunidades, mais ajuda, enquanto, na verdade, o que precisa mudar é a mentalidade dela. Pensa nisso. Será que você é uma dessas pessoas? Porque se você vive só pagando incêndio, cuidado. Você não vai construir futuro. Mentalidade de sobrevivência destrói a visão de crescimento.
Você pode até morar na Europa e continuar emocionalmente preso à escassez que você tinha no seu país de origem. E outro problema, assim, que destrói muito a identidade. Comparação. Comparação. Tem imigrante passando o dia inteiro olhando a vida dos outros, comparando o carro dos outros, o dinheiro que o outro tem, sei lá, a aparência, os resultados do outro, em vez de olhar para si próprio e falar, e cadê os meus resultados? E aos poucos começa a se sentir menor, sabe? E aí fica mais porque assim, mais comparação destrói a identidade da pessoa. Porque você para de construir a sua vida para tentar copiar a vida de outros. Para quê? Você tem a sua vida. E sabe o que é pior? Tem gente vivendo de personagens. Empresários sendo personagens. Sabe? Assim, personagens tipo, eu sou forte, eu sou rico, eu sou empresário, mas por dentro está perdido. Sabe? E eu vou te dizer, viver como um personagem cansa. Porque você precisa sustentar a imagem o tempo todo. E uma imagem que não é sua. Tem gente tão preocupada em parecer forte que esqueceu quem realmente é. Deus não trabalha em personagens. Deus trabalha em pessoas que têm identidade. Porque quando a identidade é forte, você não precisa provar o valor toda hora. Você simplesmente vai construir. E as pessoas vão ver os seus resultados. E o valor será dado por essas pessoas. Mas você não está olhando para elas, você está olhando para aquele que te designou um propósito. Então hoje eu quero que você se pergunte assim, verdadeiramente, eu realmente acredito que eu posso crescer? Comenta aí, você acredita nisso? Ou no fundo você ainda se sente alguém que, sei lá, não sei, Jaque, talvez não. Porque enquanto a sua mente continuar pensando assim, a sua construção não vai acontecer. E hoje eu quero te desafiar. Pare de pensar apenas em sobreviver. Comece a pensar em construir, deixar legado. Comece a buscar visão de futuro. Porque Deus não te trouxe aqui só para sobreviver em euros. Eu te garanto isso. Algo maior tem. A sua missão é maior do que isso. Hoje nós falamos sobre identidade. Mas amanhã nós vamos falar sobre algo muito mais profundo. Como o imigrante começa a perder a sua própria essência, tentando agradar os outros. Oh, meu Deus do céu, gente, não dou conta. Vem comigo, amanhã eu vou te explicar que você não pode fazer isso. Tá bom? Então, obrigada por mais um Café com Negócios. Se isso fez sentido, salva esse vídeo, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso, porque talvez o que está travando a sua vida ou a vida de alguém que você conhece não é falta de oportunidade. É só falta de identidade. Tá? O maior problema de muitos imigrantes não é falta de dinheiro. É continuar pensando como sobrevivente em um lugar cheio de oportunidade. Então eu te aguardo amanhã.